Olá, bem-vindos para mais um estudo do canal Descobrindo a Espiritualidade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E essa é a terceira parte somente deste capítulo. Nos últimos dois estudos, nós acompanhamos as instruções dos Espíritos e os comentários de Kardec sobre o tema caridade. As diversas espécies de modalidade de caridade, as inúmeras funções desse sentimento, dessa dedicação ao próximo, bem como qual tipo de caridade é mais apropriada a depender da necessidade do outro. Além de que todos podem praticar caridade, já que a falta de recursos financeiros não significa que a pessoa está impossibilitada de auxiliar, já que a caridade moral é a principal, é a mais urgente, é que as pessoas mais necessitam no mundo em que vivemos. Hoje vamos continuar analisando as instruções dos demais espíritos que ditaram mensagens sobre a caridade. Nos últimos dois estudos, nós contemplamos mensagens belíssimas de espíritos elevados sobre esse tema, muitas certamente que levam as pessoas às lágrimas, porque são extraídas de corações que já muito amam e por isso praticam a verdadeira caridade. Vimos aqui Adolfo, bispo de Argel, e outras personalidades que inclusive sequer se identificaram muitas vezes para demonstrar a sua humildade, a sua simplicidade ao tratar do tema. Vejamos então, mais uma vez, qual as mensagens dos Espíritos e o que nos reservam esses ensinos. Item 12. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Podemos então iniciar alguns comentários já percebendo que essa entidade, como tantas outras que falaram sobre o tema caridade, começa o texto nos instruindo, nos pedindo que sejamos caridosos, porque é essa a chave que nos levará para a eterna felicidade. Já vimos aqui que o preceito que o Cristo trouxe de amar o outro como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, demonstra justamente o núcleo essencial da caridade. Dedicação ao próximo, amando apesar das suas imperfeições, para que a nossa alma se eleve, levando ventura e consolação aos mais necessitados. A caridade, portanto, é o ato de fazer o bem, amparando os nossos irmãos e abandonando pouco a pouco a chaga do egoísmo, uma das principais características do nosso planeta e do nosso estágio evolutivo. Egoísmo e orgulho, as duas maiores chagas da humanidade. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Então esse espírito nos pergunta: quem nunca se emocionou quando soube de uma história caridosa, verdadeiramente caridosa, de alguém que se doou ao próximo, que praticou sacrifícios e renunciou
muitas vezes há felicidades, há alegrias para fazer o bem. Esse é um dever, então, que Deus espera de nós, a fim de que alcancemos a felicidade eterna. Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-ieis sempre na senda do progresso espiritual. Esse Espírito está dizendo então, ainda que nós buscássemos a caridade apenas para sentir a alegria, o júbilo que traz o ato caridoso, isso já nos elevaria a alma. Então vejam que muitos que questionam a caridade com interesse, muitos dizem, o espírita faz caridade porque ele espera o reino dos céus, então ele não faz uma caridade verdadeira, porque ele quer algo em troca, ele quer o reino dos céus. Mas em nenhum momento Jesus disse que essa caridade não nos eleva. O nosso estágio espiritual evolutivo nos traz essa necessidade de retribuição, de recompensa. Porém, esse Espírito está aí ensinando, mesmo que buscássemos a alegria da boa ação, estaríamos no caminho da evolução. É natural que no nosso estágio evolutivo nós busquemos alguma espécie de recompensa. Algumas pessoas já conseguem praticar o bem, realizar a caridade, sem de fato esperar absolutamente nada em troca. Porém, ainda aqueles que esperam algo em troca, que façam verdadeiramente o bem, estarão num caminho de elevação. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Essas duas frases descrevem bem a nossa situação. Não nos faltam exemplos de caridade e nos faltam a boa vontade. Muitas pessoas se dizem impossibilitadas de fazer o bem. Nós falamos disso aqui no último estudo, sobre os tipos de caridade, e pessoas que alegam não possuir dinheiro, não possuir tempo, não possuir qualquer condição para fazer o bem. E já falamos que a caridade moral, ela permite que as pessoas busquem fazer o bem, mesmo que não tenham condições financeiras. O mesmo se dá com as pessoas que não têm muito tempo, que se dedicam ao trabalho. Nós vimos que a caridade pode ser feita pelo pensamento, através de uma oração, através de um direcionamento de energia em favor de alguém. Então, não nos faltam exemplos de caridade, mas falta muitas vezes a boa vontade para que o indivíduo se dedique ao próximo, ainda que por alguns minutos. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Isso é uma verdade, a nossa história. E olha que essa mensagem já é um pouco antiga, Mas até então já viu inúmeros exemplos na nossa história de humanidade, de pessoas de bem, pessoas dedicadas ao próximo. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Então, mais uma vez, o Espírito comunicante traz uma experiência pessoal. Ele indaga, então, por que as pessoas não seguem os exemplos do Cristo. Ele já não disse tudo o que precisava ser dito, ensinado tudo o que é divino? Por que insistimos em fechar os ouvidos às palavras do Mestre Jesus? Fechar o coração aos seus preceitos. E aí ele diz, quem dera eu tivesse dado mais atenção, tido mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Muitos de fato desprezam a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros textos sagrados,
considerando os vazios, cartas fechadas. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Olha só, todos os nossos males, todos os nossos sofrimentos provêm do abandono voluntário. Ou seja, nós abandonamos o Evangelho voluntariamente. O resumo das leis divinas é ignorado, né? O resumo é ignorado por nós. E por isso sofremos. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Meditemos, portanto, sobre as páginas do Evangelho. Ele prossegue: homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Aqui nós temos duas lições importantes. A primeira, que esse Espírito pede especificamente aos espíritas que se armem, os homens fortes e os homens fracos, se armem de fé, se armem de dedicação e persuasão para propagar a doutrina do Espiritismo. Então ele faz um pedido expresso aos espíritas para que se dediquem de forma mais completa à propagação, à divulgação da doutrina. E que ele, na qualidade de espírito desencarnado, teve a permissão divina para nos estimular através dessas palavras. Então, a função dos espíritos comunicantes, quando Kardec editou o Pentateuco, é de nos estimular o zelo e as virtudes. Deus permitiu a comunicação dos espíritos para que eles nos estimulem o zelo e as virtudes a fim de propagar essa nova doutrina. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Ou seja, não precisa da comunicação dos espíritos para que nós atinjamos essa propagação, essa dedicação, esse zelo e essas virtudes. Basta a boa vontade, basta o querer e, logicamente, a vontade do Pai para que nós consigamos chegar nesse nível de elevação. Mas os espíritos nos auxiliam nessa caminhada. Tanto é verdade que Deus determinou a comunicação deles da forma que foi. Quem estudou a história do Espiritismo sabe, né, que a comunicação dos espíritos se deu justamente através das batidas, das mesas girantes, dos fenômenos mediúnicos que chamavam mais atenção, justamente porque nós não estávamos e ainda não estamos preparados para dedicarmos a uma doutrina divina sem, primeiro, sermos chamada a atenção para fenômenos que a princípio achamos maravilhosos, sobrenaturais, e depois compreendemos esses fenômenos. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Olha que interessante essa última frase. Eu, que não tenho uma mediunidade ostensiva, tenho no máximo uma mediunidade intuitiva, entendo muito bem essa frase. Ele está dizendo, os fenômenos mediúnicos, aqui chamados por ele de manifestações espíritas, se produzem exclusivamente para quem tem os olhos fechados e os corações indóceis. Por quê? Quem acredita na doutrina não precisa das provas do fato mediúnico. Não precisa das manifestações, dos efeitos físicos, das mesas que giram e respondem perguntas, das cartas psicografadas, das mensagens psicofônicas. Quem acredita no núcleo da mensagem divina
que está contido no Evangelho e é estudado por Kardec, não precisa do fenômeno espírita, das manifestações mediúnicas. As manifestações são para convencer quem tem olhos fechados e corações indóceis. Porque chama a atenção do plano físico. Quem se contenta com o conteúdo espiritual não precisa do conteúdo material. A caridade é a virtude fundamental, sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Vejam que frase forte. Repousam sobre a caridade todas as virtudes terrenas. A caridade é a virtude fundamental. É como se todas as virtudes derivassem da caridade. E faz sentido, porque a caridade é o desprendimento de si mesmo, é a dedicação ao próximo, é deixar de lado os seus próprios interesses, em segundo plano os seus desejos, as suas prioridades, e se dedicar ao outro. Então, logicamente, da caridade deriva o amor, deriva a amizade, as virtudes que vemos no Evangelho. Sem a caridade não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Olha que bonita essa frase. A fé é a luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Notem, portanto, que primeiro a alma precisa ser caridosa para depois ter fé. A caridade, de fato, é a originária das demais virtudes, porque primeiro precisamos pensar no outro para desenvolvermos virtudes fundamentais. Prossegue essa entidade. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Deus nos deu a caridade. Ela é o fundamento de todos os mundos criados por Deus. Como desprezar essa bondade suprema? Como desprezar um presente que Deus nos concede? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Então ele dá uma linguagem mais poética aqui para dizer como a caridade é fundamental para a renovação do espírito, para a sua conversão, para identificar a presença de Deus em nossas vidas. A caridade, segundo essa alma caridosa que nos dita essa mensagem, é um presente divino. Que filho, então, irá desprezar um presente desses? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Então ele não vai divulgar aqui a sua experiência pessoal, do que ele fez quando estava encarnado, porque ele também tem o seu pudor. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa. Então, esse espírito está começando a dizer mais ou menos quem foi ele quando estava encarnado. Ele diz que começou uma tarefa importante, que leva alívio aos semelhantes e que muitos, lá no plano espiritual, pedem para continuar a tarefa desse espírito. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Então esse espírito vê outros encarnados se dedicando ao que ela fazia. Eu acredito que é uma alma aqui feminina. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Então é um espírito que se dedicou ao próximo, certamente sofreu,
teve seus sacrifícios e hoje no plano espiritual, hoje não, né? Mas na época que ele deu essa mensagem, ou ela deu essa mensagem, ela via outros encarnados se dedicarem ao mesmo ofício que o dela, sacrificando-se e dedicando-se ao próximo. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Ela fica muito feliz, então, de ver outros se dedicando ao que ela ou ele fez. Deixa eu já ver no final da mensagem aqui, é ele. É o São Vicente de Paulo. Ele vê, então, outros espíritos se dedicando à sua função quando estava encarnado e vê aí homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Então ele pede que a caridade seja propagada, não é? Nós sabemos que essa mensagem, estando contida no Evangelho segundo o Espiritismo, a divulgação é da doutrina espírita que contém o ensino da caridade. Mas aqui o São Vicente de Paulo está pedindo que a caridade em si seja divulgada, propagada, porque ele sabe que, independente de religião, se o indivíduo é caridoso, ele estará no caminho que leva à salvação, o caminho que escuta as orientações do divino. E ele pede união, que todos se unam para propagar a caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. De fato, a nossa recompensa está no exercício da caridade. Quem realiza qualquer tipo de caridade pode afirmar que a recompensa é imediata. Mesmo que a pessoa não tenha qualquer indício de acolhimento, de retribuição pelo que recebeu, de reconhecimento, nós recebemos, a recompensa da vibração, do seu mentor, do seu guia, das pessoas que o cercam, que receberam aquela ajuda, seja ela material ou moral. Não há alegria espiritual que ela, a caridade, não proporcione já na vida presente. Não há alegria espiritual que não possa ser sentida desde já com o exercício da caridade. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Então, numa bela mensagem, São Vicente de Paulo, em 1858, nos pede união e propagação da caridade, seguindo sempre os preceitos do Mestre Jesus. Vejamos mais uma mensagem sobre caridade nesse capítulo 13 do Evangelho. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então, esse comunicante coloca a caridade como se fosse uma pessoa, para facilitar a compreensão do que é, de fato, a caridade. Então, quem segue o caminho da caridade, segue o caminho que conduz a Deus. E a caridade conhece esse caminho. Dei esta manhã o meu giro habitual e com coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Então esse espírito dita a mensagem como se fosse a própria caridade circulando no mundo e vendo as iniquidades, as injustiças praticadas pelos homens e principalmente a falta de caridade. Percebendo então que muito esforço será necessário para secar todas as lágrimas das misérias do mundo. Ele diz: em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos
tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Notem então que esse espírito, ao se intitular caridade, ele dá a lição de que existem pessoas que precisam da palavra, precisam de ânimo, de força, de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um abraço caridoso. Porém, elas também passam fome. Elas também sentem fome. Então ele dá o exemplo de mães que ele consolou, a caridade consolou, mas que, mesmo que se sentissem renovadas, sentiam também fome no corpo. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente à alimentação. Então, uma imagem muito forte, muito sofrida, de uma mãe que pede desesperadamente alimento ao seu filho, já que ela não pode amamentar porque ela está desnutrida. Ela não tem a produção necessária do leite para amamentar o seu filho. Então, esse espírito, ao dizer que, como caridade, insuflou coragem nessas mães, não conseguiu alimentar o estômago delas nem dos seus filhos. Alhures vi meus amigos pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Então, além das mães abandonadas que não podem amamentar seus filhos e alimentar os seus rebentos, ele também viu mendigos, idosos, desempregados, pessoas presas nos sofrimentos, na penúria, na miséria, envergonhados, mendigando. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles. E vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então o Espírito está dizendo, ele, como caridade, ela, como caridade, não poderia dar o que aqueles homens idosos precisavam. Então ela se tornou também uma mendiga. A caridade pediu aos bons corações que ficassem consternados pela situação daqueles senhores e os ajudassem. É como se a própria caridade nos pedisse, mendigasse a nossa atenção, o nosso auxílio. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Que bela mensagem para demonstrar que muitas vezes as pessoas que sofrem estão abandonadas nas suas choupanas, nos seus barracos, e nós não nos compadecemos dessa situação, não buscamos essas pessoas, e por isso a caridade vem nos pedir, nos implorar, pedir em nome desses sofredores que nós os auxiliemos de alguma forma. Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. Então, além de pedir, a caridade também dá. E dá essa retribuição de quem pratica a caridade.
de quem compartilha desse banquete que somente a caridade pode proporcionar. É um banquete cheio de flores, cheio de frutos, disponível para todos que tenham a disposição para alcançar essa mesa, que é através da beneficência, da caridade. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Então, dessa grande árvore, da caridade, carregada de frutos e de flores, as boas ações que praticamos será levada em consideração e será levada a Cristo, a Deus, que carregará essa árvore novamente, porque nós sabemos que a caridade não termina para aqueles que seguem a vontade do Pai. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então é uma mensagem muito bonita, poética, claramente de um artista, porque ele se faz a própria caridade, como se a caridade fosse uma pessoa, um indivíduo, e elenca as qualidades dessa pessoa fictícia para demonstrar que a caridade é o caminho, leva a uma árvore frondosa cheia de frutos e flores, que sempre é abastecida por Deus e não falta nada. E aqueles que tomarem esse caminho da beneficência estarão cumprindo a vontade do Pai, acompanhando a caridade sob a bandeira dela, que conduz à salvação. Mensagem ditada por Carita, martirizada em Roma, Leão 1861. Vamos para mais uma mensagem sobre a caridade. Esse capítulo é marcado por muitas mensagens, porque nós sabemos, já vimos aí, que a caridade é o ponto de partida. Todas as virtudes derivam dela. Então, muitos espíritos de luz vieram dar mensagens sobre a caridade. E são mensagens muito belas. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. Então nós vimos aqui já em outro item a diferença da caridade material e da caridade moral. E aqui esse espírito retoma esse assunto, explicando que a caridade moral ela é mais importante, podemos dizer assim, ela é mais presente no mundo em que vivemos, porque a esmola, a caridade material, ela muitas vezes ofende a pessoa, É humilhante, por mais que ela necessite. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então nós vemos aqui também um dos conceitos que já estudamos, em que o homem de bem verdadeiro, o homem caridoso, verdadeiramente, ele pratica a caridade e, além de não querer retribuição, ele não quer aplausos, ele não quer nenhum tipo de reconhecimento público. E aí nós citamos aqui várias vezes o Chico Xavier, em que ele praticava a caridade com todo o cuidado para não ofender quem está recebendo. E aqui essa entidade novamente destaca essa necessidade, fazer a caridade sem humilhar. Isso é caridade, porque o que é chamado de caridade e humilha, na verdade não é caridade, é esmola. E a esmola que é humilhante. A caridade então liga o caridoso ao beneficiado. Pode-se ser caridoso
mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então notem que a caridade não é só dar dinheiro, dar atenção a outrem. Pode-se ser também com os parentes dentro de casa, sendo indulgente, perdoando as ofensas, entendendo a condição do irmão, do pai, da mãe, do filho, perdoando as fraquezas de cada um deles. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Esse espírito então traz um elemento interessante ao nosso estudo: a caridade para com aqueles que não acreditam no espiritismo, respeitando as suas convicções, respeitando a sua religião, a sua crença, jamais chocando essas pessoas com certas frases, com certas anedotas ou com informações que muitas vezes chocam pela realidade espiritual a que não estamos preparados para atestar ainda. Então notem que o espírita tem uma forma de caridade própria, específica, de respeitar a crença do outro e atrair pouco a pouco, através das atitudes, através das virtudes, de forma amável, para as reuniões espíritas. E aí os espíritos superiores saberão a melhor forma de colocar a semente do espiritismo no coração dessas pessoas. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Então, depois de tratar da caridade do espírita, da caridade moral e não da esmola, esse espírito vai falar da caridade específica para com os pobres, os miseráveis, aqueles que sofrem inúmeras limitações materiais na terra, mas se aceitam sem queixar-se das suas misérias, herdarão os céus. E aí está uma lição muito importante, nós já estudamos aqui também. De nada adianta espiar, sofrer com revolta, chamando Deus de injusto, achando que sofre à toa, que sofre sem razão, sem motivo, como se fosse um injustiçado. O sofrimento que leva a pessoa à salvação é sem queixas. E, logicamente, eu não vou ser puritano aqui de condenar as pessoas que reclamam quando estão sofrendo. O fato é que a reclamação ela não pode beirar a revolta, porque no atual estágio evolutivo nosso é normal reclamarmos, não é? Não é ideal, o Espiritismo nos ensina a aceitar as expiações sem queixar, mas é natural que muitas vezes nós reclamemos, nós nos queixemos dos desafios da vida. O importante é não incentivar o sentimento de revolta contra Deus. Esse espírito então vai dar um exemplo do que é caridade para com os pobres. Ele diz: vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram
pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos trabalhadoras que se constituíram, se disserem Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Então esse espírito deu um exemplo, não é? Do que é caridade para com os pobres, falando de um grupo de senhoras que se dedicam a fazer roupas de inverno para mães que não têm condições de comprar roupas para os seus filhos. Ele diz então que essas mães, quando chegar o inverno, dirão que Deus não é justo, porque seus filhos estarão passando frio. Mas aí chegará uma dessas senhoras com as roupinhas, e aí o que é revolta se torna bênção. O que é lamento se torna elogio, se torna agradecimento. E aí ele dá a lição. No coração de quem sofre, o amor acompanha de bem perto o ódio. Por que ele está dizendo isso? Porque quem sofre está ali no limite de se revoltar, de não compreender a sua situação, de não amar. E aí odeia, e aí se revolta. Então ele dá esse exemplo da caridade real. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista. Em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então ele está falando de um grupo real, um grupo de senhoras que se dedica a fazer roupinhas de inverno e que elas são auxiliadas pelo grupo espírita. Há homens que fazem parte desse grupo que trazem também a sua ajuda, fazendo as leituras, e eles, espíritos, também ajudam, recompensando a dedicação dessas senhoras para que a sua clientela pague à vista. E aí a gente pensa em dinheiro, mas não, ele está falando de quem recebe aquela caridade pagar à vista em bênçãos. A única moeda que vale no céu são as bênçãos. A pessoa que está sendo ajudada, então, vai pagar pela caridade com bênçãos, que é a moeda que vale no céu, garantindo, então, que essa moeda nunca faltará para essas mulheres que se dedicam a fim de diminuir a dor do outro. Também essa mensagem vem de Cárita. Nós lemos uma mensagem, a última também dessa entidade, em Leão, 1861. Vamos então para mais uma mensagem, dá tempo. Nosso estudo é de cerca de 1 hora, estamos chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma mensagem. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Notem como é comum, como é presente essa situação ainda naquela época, né? Estamos falando aí de 1860, 1870 no máximo. As pessoas já lamentavam: não faço caridade porque não tenho dinheiro. Até hoje, muita gente fala isso. Então, mais uma mensagem que fala das pessoas que se negam a fazer o bem porque se dizem desafortunadas no mundo.
Ao mesmo tempo que reclamam que não têm dinheiro para fazer o bem, faltam com a indulgência perante os semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Então são pessoas que não perdoam a ninguém, são juízes implacáveis, severos, que, se fosse o contrário, não agiriam da mesma forma, rogariam perdão, rogariam que suas faltas fossem perdoadas, mas como eles são os credores, se tornam juízes implacáveis. Não é também caridade a indulgência? Então esse Espírito está falando de mais um tipo de caridade, indulgência para com o próximo. Perdoar o erro de alguém, entender que a pessoa está naquele estágio evolutivo, procurar entender a sua situação financeira, social, psicológica e ter indulgência para com as falhas do próximo. Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Ou seja, você é pobre, você não consegue fazer a caridade material, por menor que seja, pratica a indulgência. Perdoa as falhas do próximo, procura entender o próximo mais próximo de ti que erra. Pelo que toca a caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Então vamos para mais uma história para elencar a caridade material. 2 homens acabavam de morrer. Dissera a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este o meu, disse um. Reconheço-o, fui rico e dei muito. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Mas surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. É uma história que não precisa de explicação, fácil de entender. 2 homens acumularam então a caridade em sacos e quando morreram esses sacos foram pesados. O saco que estava cheio, volumoso, com muito ouro, com muita prata, era muito leve, não tinha peso algum, enquanto que o saco com algumas moedas estava muito pesado. O peso aí certamente é do valor moral que a caridade praticada por cada um deles teve no momento da pesagem. O rico praticou caridade, porém ostentando. Então a gente já aprendeu que não era caridade, era esmola. Ele praticou esmola, não caridade. Enquanto que o pobre privou-se de muito para dar ao próximo.
O rico não tinha se privado de nada. Essa caridade não tem qualquer peso. Então vejam que não é fácil fazer a caridade. Muita gente acha que dá algumas moedas e isso já seria caridade. Mas na verdade é esmola. E nós aprendemos nesse capítulo que esmola não é caridade. Caridade é dar do que é essencial para ti. Caridade é dar muitas vezes aquilo do seu necessário, não do seu supérfluo. Isso para a caridade material. Mas a caridade moral, ela é tão importante quanto, até mais importante, e exige que você doe do seu tempo, da sua atenção e da sua indulgência, conforme aprendemos nessa mensagem. Essa mensagem foi ditada por um espírito que assinou como um espírito protetor, em Lyon, 1861. Chegamos então ao fim de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos na próxima aula, no próximo estudo, finalizar esse capítulo, porque ele ainda não terminou. Temos algumas mensagens ainda sobre a caridade, mas já serve para a gente refletir especialmente sobre os tipos de caridade que vimos hoje e o que nós podemos levar, de lição para aqueles que pensam que não podem praticar o bem porque não têm condições financeiras, não têm posses. Aprendemos hoje que esmola não é caridade e que existem histórias bonitas, histórias valorosas na espiritualidade que demonstram o real valor da caridade na Terra, praticando o bem, a atenção, doando também do material, mas especialmente do moral, para aqueles que mais precisam. Pedimos então, como sempre fazemos ao final, o amparo da espiritualidade amiga, para que abençoe a cada um daqueles que nos acompanham nos estudos, seja pelo YouTube, pela internet, seja presencialmente aqui através do mundo espiritual, para que todos recebam também as mesmas bênçãos que o Cristo Jesus nos envia a cada dia. Rogamos à espiritualidade superior que perdoe as nossas fraquezas, o nosso estágio evolutivo ainda inferior, e nos estimule a cada dia a buscarmos essas virtudes que estudamos no Evangelho e nas páginas lidas a cada dia. Por fim, que possamos de fato aprender o real significado da caridade e colocá-la em prática todos os dias, seja com o próximo que mais sofre, com os necessitados, com os abandonados pelo mundo, seja com os parentes, com aqueles que nos cercam, com os amigos, com os familiares e com os colegas de trabalho, as pessoas que convivemos nas ruas, nas nossas atividades rotineiras. Possamos a cada dia aprender no Evangelho as inúmeras maneiras de fazer o bem, de praticar a caridade real e, com isso, trilhar esse caminho que somente a caridade proporciona para o regaço do nosso Pai, o colo daquele que nos aguarda de braços abertos, que se doou por nós, trazendo essas lições que são renovadas pelo Espiritismo na obra de Kardec e especialmente dos Espíritos. Pedimos então que a graça de Maria Santíssima nos abençoe e nos envolva, e que essa energia, essa vibração, essa paz alcance os sofredores, aqueles encarnados que estão revoltados, aqueles desencarnados que não compreendem a sua situação e especialmente aos suicidas, aqueles que decidiram abandonar o plano físico prematuramente, por não aceitarem as suas existências, as suas expiações. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos e que possamos a cada dia cultivar a oração, a prática do bem, a renovação íntima de pensamentos, de atitudes, para que pouco a pouco
recebamos o carinho, a presença dos amigos espirituais mais elevados, a fim de que eles possam nos auxiliar nesta caminhada na Terra. Que assim seja, graças a Deus, e que o nosso Senhor nos abençoe a todos. Até o próximo encontro e um forte abraço.